Oi, pessoal, boa noite. Oi, Rê. Tia Bru, tudo bem? Obrigada pela presença. Hoje vamos falar com a autora desse livro lindão aqui, ó, Marisa Maia, que já vi que entrou. Tudo bom? Nana, tudo bem? Obrigada pela presença. Boa noite. Vou chamar a Marisa para conversar com a gente. Ela que é artista, educadora, contadora de histórias, pós-graduada em formação de leitores. Enfim, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Deixa eu chamar a Marisa aqui para conversar com a gente. Márcio, boa noite. Oi, tá louríssima! Mandei uma foto quando ela estava ruiva, né, Juliana? Aí você mandei uma foto ruiva e agora eu tô loura. Gostei, viu? Que bom. Prazer Eu tô ter tentando aqui. atualizar a foto. Isso aí. Prazer enorme ter você com a gente, Marisa. Obrigada. Prazer meu, muito bom, gente, muito bom. Adorei o convite. Que E bom. hoje o assunto é tão especial, é uma coisa que eu levo tão a sério, sabe, Juliana? Então, tomara que o pessoal goste do que a gente tem para falar hoje, né? Do que a gente tem para conversar. Com certeza, com certeza. Você sabe que para mim e para a Luísa, o teu livro foi uma grata surpresa. Assim, no caso, a minha mãe, né? Ela participou do Eu Faço Cultura, esse Eu projeto faço super cultura. bonito do. Para quem não conhece, Eu Faço Cultura, gente, é um projeto super legal do Ministério do Turismo com a Caixa Seguradora. É focado para professores das escolas municipais e estaduais, para idosos e beneficiários do Bolsa Família. E Isso. basicamente você faz um cadastro e tem direito a itens culturais, digamos assim, né? Desde convites para espetáculos, para teatro, cinema, exposições, até mesmo para resgate de livros. E minha mãe resgatou alguns livros, Isso. né? E um Deixa eu deles até foi dar a princesa aqui, ó. Até dar uma dica também, gente. Quem é MEI, quem é microempreendedor individual, também tem direito a 4 livros, tá? Também pode se cadastrar como MEI e resgata também. E o meu livro está até esgotado na plataforma, né? Ele esgotou, eu não consegui colocar de volta ainda não. Vamos ver se a gente consegue colocar de volta. Que bom, É, tá chegando por aqui. E isso. pode falar, Juliana. Aí você falou que foi uma grata surpresa, né? Receber o livro. Minha mãe resgatou o livro, aí falou que você entrou em contato com ela, pediu, ia fazer o autógrafo, para quem que você escreveria esse autógrafo. A Luísa ficou super feliz, primeiro com o autógrafo, segundo que a personagem é Maria Luísa também, ela ficou assim, super se identificou, achou o máximo, enfim, foi muito gostoso receber o seu livro. Que E bom, aí, que eu queria que você contasse, já que você, como contadora de histórias, conta pra gente um pouquinho sobre você, para quem não te conhece, né? Qual a sua formação, onde você nasceu, onde vive atualmente. Dá um panorama pra gente sobre você, por favor. bom. Deixa eu cumprimentar um recadinho muito, muito carinhoso aí que já o tio Lone colocou. Ele falou que conheceu aqui na pandemia e a gente faz parte de um grupo de fã-clube de um outro artista e a gente se conheceu e agora todo mundo se apoia, todo mundo troca figurinha. Muito Bom, bom. gente, uma coisa que eu conto e as pessoas não costumam assim acreditar. Eu era uma criança muito tímida. Aquelas crianças que sentam na primeira carteira, bem assim de frente para a professora, e tinha vergonha até de pedir para ir ao banheiro. Então, eu em casa, aquela coisa, de em casa eu ficava até mais à vontade, mas era quietinha mesmo, né? E era tímida mesmo, né? Assim, na vida assim, social, na escola, tinha essa coisa da timidez. Mas dentro de mim, alguma coisa acho que borbulhava. Borbulhava, então acho que estava lá pedindo para sair, pedindo para ser colocada para fora. Uma prima, agora há pouco tempo, me disse
que uma das coisas que eu fazia assim desde criança era sentar outras crianças e falar assim, ó, agora vocês vão ficar quietos que eu vou contar a história para vocês. E pegava um livro e lia. Então eu não lembrava disso e essa prima mais velha me falou esse fato, né? O que aconteceu foi depois, na adolescência, um festival de poesia. Eu me inscrevi. Na época, eu tirei até o segundo lugar, minha poesia, meu primeiro festival de poesia, e eu tive vontade de eu mesma apresentar o poema. E olha que eu errei um pedacinho, sabe? Eu gaguejei, errei na hora lá assim, fiquei meio nervosa, mas mesmo assim tive a coragem de subir ao palco e apresentar minha poesia. Aquilo ali para mim foi um marco divisório de mostrar assim, eu sou capaz. Você lembra a idade que você tinha? Você lembra 13 anos. 13 anos. E aí, quando eu fiz 15, que eu já estava no magistério, eu comecei a fazer teatro. Então, o teatro foi também um divisor de águas, foi uma coisa que ajudou muito na minha vida. Eu cheguei a fazer temporada de teatro infantil, cheguei a ser atriz de teatro infantil, e isso foi, assim, uma libertação. Agora, a contação de histórias se formou comigo praticamente junto com o magistério, né? Aí em sala de aula você começa a experimentar pela própria necessidade do ofício. Fui alfabetizadora há muitos anos, então a alfabetização você conta história todo dia e você vai desenvolvendo. Mas teve outro divisor de águas, que foi em 1994, quando eu comprei um livro do Câmara Cascudo. Depois que eu conheci os contos populares, pronto. E eu trabalhava numa escolinha de zona rural, gente, uma escolinha que só tinha 40 alunos. E eu e mais uma professora, só 2 professoras, nós fizemos um projeto, o livro tem 99 histórias, o livro do Câmara Cascudo. E nós trabalhamos durante o ano as 99 histórias. Nós desenvolvemos a nossa contação de história e desenvolvemos nas crianças também. E todo um trabalho de biblioteca numa escola pequenininha, tá, gente, de zona rural. Desenvolvemos todo um trabalho lá e a gente chegou a ter aluno de pegar coisa de 90 e poucos livros emprestados num ano. Gente. Hoje em dia, eu acho... Então, todo um trabalho que a gente desenvolveu. Eu pulei a parte de me apresentar, né? Comecei já a falar da contação de histórias e pulei a parte de me apresentar. Gente, meu nome é Marisa Maia de Mello, o pessoal me conhece mais como Marisa Maia, e eu nasci em Nova Friburgo, uma cidade aqui da região serrana do estado do Rio. Você está falando de onde, Juliana? Eu não sei. Eu estou pertinho de você, daquela época, e estou em Teresópolis. Que legal, ela também. Temos mais coisas em comum, olha só. E só que eu já moro há muito tempo numa cidade vizinha, em Bom Jardim. Então é aqui no Jardim que eu criei a minha carreira, fiquei raízes, né? Então, de uma infância em Nova Friburgo, acabei fincando raízes aqui em Bom Jardim, uma cidadezinha que é muito bonitinha, tá, gente? Aqui na Serra. E, como eu já falei, me formei professora, então comecei o meu processo, mesmo de artista, em sala de aula, só que depois a coisa vai crescendo, vai desenvolvendo naturalmente, você vai fazendo muita oficina, você vai conhecendo outros contadores de história, vai tentando todo um processo, até que eu comecei a fazer isso profissionalmente, acho que em 2009. Em 2009 eu comecei a fazer a contação de histórias recebendo dinheiro para isso, ou seja, né, recebendo como profissional. Como foi isso? É uma dúvida que eu tenho, assim, o que é necessário para ser um contador de histórias? Você tem que simplesmente ter uma veia artística, de interpretação de texto, de envolvimento, ou existe uma capacitação? Como é que é? Como é que é ser contador de histórias? Eu não ia falar sobre isso nessa live, mas olha, de tanto as pessoas me perguntarem, me pedirem isso, eu estou organizando uma oficina online. De vez em quando o pessoal me pede para falar sobre isso, e justamente uma pessoa que foi tímida e conseguiu desenvolver isso. Então, gente, existe talento nato, mas como tudo na vida, treino, investimento de treinar, de estudar, de pesquisar,
praticar, né? E também tem aquela coisa, mas todo mundo pode contar história, porque todos nós conhecemos aquele contador de história sentadinho numa cadeira que podia ser uma babá, podia ser uma avó, podia ser um ancião da comunidade. Eu sou do meio rural, né? Então, dessa coisa da pessoa perto do fogão de lenha e começar a contar um caos. Eu venho de uma família que meu bisavô português era contador de história, né? Então, acho que a contação de história existe desde que a humanidade existe, né? Isso faz parte da ancestralidade, isso faz parte dos primórdios, né? Os ensinamentos, eles eram passados verbalmente, né? Muito antes da escrita existir. Então, isso é mágico mesmo, é fantástico. Toda uma riqueza, e veja bem, você falou, o que mais nos diferencia dos animais, senão o desenvolvimento da nossa linguagem? Sem dúvida. Da nossa linguagem verbal, da nossa linguagem artística, e o contador de história, ele se expressa assim, ele se expressa com a linguagem, ele se expressa com as imagens, ele se expressa com os gestos, ele se expressa com a música. Então, quer dizer, tudo aquilo que faz parte da nossa identidade como seres humanos, né? E é muito bacana, né? A gente fica pensando assim, como isso transforma. Mas é isso, eu acho que se você tem desejo em se transformar em um contador de história, você tem que saber também isso. Ou não, de repente você vai pensar assim, vou começar a contar histórias para a sala de aula. Eu tenho amigos que contam história para fazer trabalho em hospital, um trabalho terapêutico, né? Já tem pessoas, eu conheci gente que quis fazer curso de contação de história para poder melhorar na sua equipe de vendas. Sabe o trabalho de coaching que está tão na moda? Então, eu vi gente fazendo oficina de contação de histórias para melhorar essa questão das vendas, uma equipe de vendas usar isso. Olha só que maravilhoso. Então, a contação de história ela pode ter muitas aplicações. E se a pessoa realmente quiser fazer isso profissionalmente, ela vai ter que buscar, sim, mais um pouquinho, né? E é muito bom, é muito gratificante, né? Porque você pode ser recompensado por uma coisa que você faz com todo prazer, né? Você vai brincando. Todo prazer do mundo, é verdade. Então, quando a sua oficina estiver formatadinha, já tiver data e tudo, aí você avisa a gente que eu sou mãe, gosto de contar história e tenho interesse em fazer uma oficina dessa. De repente, outras pessoas, outras mães também que têm perfis literários, enfim, que a gente se fala muito e se acompanha muito, também podem ter o mesmo interesse, né? É verdade. Falando sobre essa história aí do contador de história, esse que é de casa, eu conheci grandes escritores que justamente eles falam que se tornaram escritores porque ouviam histórias quando criança. Uma delas, gente, é a Marina Colasanti. A Marina Colasanti tem uma frase que ela, de um depoimento dela, que ela fala que as histórias, ela diz assim, as histórias me ajudaram a ler o mundo. E quem contava histórias para ela era justamente a mãe e a babá. As babás são sempre muito assim presentes, né? Outra autora amiga minha, a Maria Clara Cavalcante, ela falava muito de uma babá analfabeta, e que ajudou a Maria Clara a se alfabetizar antes de ir para a escola. Olha. Que ela contava história, aí quando ela pedia, falava assim, ela falava o nome da babá, agora eu esqueci o nome da babá dela, e ela falava assim, mas onde tem mais história? A babá falava assim, minha filha, mas olha, eu não sei não, mas esse, aí pegava um livro e falava assim, mas esse livro é dela, da Maria Clara, mas aqui, ó, mora um monte de história bonita que nem essa. E eu não sei ler, mas você vai saber. Então, foi todo incentivo para Maria Clara de aprender a ler cedo. Ela falou que começou por intuição, por inferência, né? A aprender a ler algumas coisas antes da escola por causa da contação de história. Olha que coisa magnífica, né? Ela falou que aprendeu o B, começou a entender que o B de Branca de Neve era o mesmo B de outras histórias e começou a fazer as conexões. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, hoje o tema, né? Eu imagino que você vai perguntar assim, né? E essa questão de contar histórias e formar leitores. Então, gente, voltando àquela história da minha carreira, depois do magistério, dentro do magistério mesmo, eu virei professora de sala de leitura. Era um grande sonho e eu consegui realizar esse sonho. E na sala de leitura, justamente, tem esse viés também, não só de
deleite, entretenimento, mas você quer provocar a criança, estimular, fazer uma provocação para que ela queira pegar livros emprestados. E eu tenho ótimos resultados na minha biblioteca. Eu posso, com orgulho, falar assim que tive ótimos resultados nesse sentido. De criança começar a levar livro para casa e falar assim: ô, tia Marisa, minha mãe falou para eu levar mais Ruth Rocha, porque minha mãe também ficou fã de Ruth Rocha, me indica outros livros da Ruth Rocha. Então, quer dizer, quando você começa, você fala assim, então tá fazendo efeito, né? Com certeza, com certeza. E essa história, então, de contar histórias? Tem vários aspectos, como ajuda a formar leitores. Eu sempre falo, através da minha experiência, na época... gente, eu sou pedagoga, tá? E sou formada, eu sou pós-graduada em formação de leitores, tá? Tem até gente que fala assim, existe esse curso? Existe uma pós-graduação em formação de leitores e essa é a minha formação, mas eu já tinha a bagagem antes, né? Então, até para poder justificar, assim, essa questão de monografia, né? Eu coloco que a formação de leitores tem alguns pilares. Alguns pilares, você imagina uma mesa, né? E você tem, assim, tem que ter pelo menos 3 perninhas para sustentar. Você tem que ter oferta de livro, oferta de material de leitura, é um dos pontos, né? Você tem que ter o estímulo, ou seja, o livro está lá, mas só o livro sozinho, pegando poeira, fazendo não sei o quê, enfeitando, não adianta. Você tem que ter estratégias que seja aquela provocação, como eu falei, a contação de histórias pode ser uma delas. E você tem que ter a exemplaridade, é o mais forte de todas, Juliana. A exemplaridade. Eu fiz uma pesquisa de campo, entrevistando várias faixas etárias, e o que a gente vê? A exemplaridade é o mais forte fator. Então, um adulto que lê, um adulto que conta histórias para uma criança é o melhor estímulo para se formar um leitor. Agora, tudo isso precisa de mais uma coisinha. Esses 3 pilares precisam de mais uma coisinha. Constância. Às vezes eu fico muito frustrada, até profissionalmente, quando eu sou chamada para fazer uma apresentação, que às vezes faço uma apresentação, dependendo da situação que eu vou levando livros, as crianças pedem para ler o livro da história que eu contei, coisa e tal. Mas é um instante. Aquilo é um instante, é mais a provocação. O que eu vou, quando eu faço uma apresentação, é a tal da provocação, é o tal do estímulo. Mas a constância precisa ser feita depois com quem? Com quem vai continuar com aquela criança, ou em casa, ou na escola. Então é isso que me preocupa, que às vezes a gente faz um trabalho de provocação, mas a gente não sabe. Eu espero que, aonde eu tenha ido, eu tenha também deixado essas provocações e a vontade de outras pessoas contarem história, esse estímulo para que mais professores leiam em voz alta em sala de aula, pais e mães leiam para os seus filhos, né? Porque a leitura em voz alta e a contação de histórias, elas têm também um aspecto, Juliana, que é muito importante, que eu vou te perguntar o seguinte. Juliana, como que a gente lê? Agora eu pergunto a você, como a gente lê? Como é que a gente faz para ler? Me diz. Responde o que vier da sua cabeça. Como a gente faz para ler? Como você lê? Eu leio com os olhos, com o coração, com a mente, né? Você já chegou lá onde eu queria. Mas a primeira coisa, assim, com o coração, com os olhos, né? A gente fala assim, a gente pode ler com os olhos, a gente pode ler, ou usar os olhos, usar os ouvidos, que hoje em dia o livro está na moda. E se for uma pessoa com deficiência visual, ela vai ler em braille, ela vai ler com o tato. Mas, na verdade, esses são apenas os canais. Quem lê é o cérebro, quem lê é a mente. E aí é que tem uma grande mágica desse negócio, gente. Quando você lê para uma pessoa, ela está lendo. Quem disse que ela não é leitora? É verdade. Isso é maravilhoso. Quando você lê para uma criança até habitação mental, eu trabalhei voluntária para o CAPS há alguns anos. Então, às vezes, no grupo, tinham pessoas que não liam,
por suas questões até assim de impedimento, não eram alfabetizados, ou a deficiência mental atrapalhava. Mas veja bem, e aí você lê para uma pessoa, ela está lendo com você, é uma leitura ali compartilhada, é algo maravilhoso. Aí você fala assim, mas você está falando de leitura, tá? Leitura que você lê, linguagem escrita. Aí é que tá. Existe a nossa linguagem oral, que é cheia de gírias, que a gente é cheia de vícios, de sotaques, etc, etc. E a linguagem formal, escrita, que está elaborada, que foi pensada, tudo mais. O que acontece com a contação de histórias? A contação de histórias... Marisa, acho que está travando um Eu, pouquinho. Não sei se sou eu ou você. Espera aí. Travou um pouquinho, né? Para mim, você travou um pouquinho também, ficou rodando. Ficou rodando naquela bolinha. Qual a parte que você não ouviu? Foi do meio? Isso. Pode continuar. Então, ela fica no meio entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Então, ela forma uma ponte, uma aproximação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que a contação de histórias justamente só tem nível de entretenimento. E pode ter deleite, né? Mas ela vai construindo essa ponte com a literatura. Até porque a literatura é filha neta da oratura. Você já ouviu falar nesse termo, Juliana? Oratura é realmente uma novidade para mim. Oratura é o conjunto, né, das histórias, da oralidade, é a nossa oratura. Então, a literatura é filha neta da oratura. Então, a contação de história é essa ponte, sabe? É quem viajou no tempo carregando esses textos que são orais até eles virarem registro escrito, né? Como você falou, a humanidade conta história muito antes da linguagem escrita ser criada, né? Ser desenvolvida. Então, tem essa aproximação. E eu tomo muito cuidado, eu tenho um canal de contação de histórias, tá, gente? Pedido da tem um canal das histórias viajantes, tá? Canal das histórias viajantes. Se não aparecer a primeira vez, acho que tem que colocar assim, Histórias Viajantes Marisa, aí acho que já aparece, o Marisa Maia. Isso, no YouTube. Às vezes aparece canal de viagem. Coloca Histórias Viajantes, aparece canal de viagem, né? Mas me acha lá, gente. Histórias Viajantes. E eu procuro, na contação de histórias, tomar esse cuidado com as palavras. Não pode ser igual à literatura escrita, você não vai fazer assim, senão fica inclusive chato, né? Você tentar, não dá. Mas também não é igual à linguagem coloquial, com gírias, com vícios, não, tem que ter essa limpeza. Essa limpeza, ela pode ter até os maneirismos, né? As coisas, por exemplo, tinha um senhor no CAPS, que toda vez que eu contava uma história, ele lembrava de alguma outra, ele falava assim, isso me lembrou aquela do demônio que uma vez... Aí começava. Aí um dia ele contou uma que eu achei tão bonitinha, eu falei assim, conta de novo para eu poder gravar na mesma hora, Juliana. Aí que eu tô te falando, olha onde entra você vestir o personagem contador de história. Na mesma hora ele fez assim, ele se ajeitou na cadeira, certa feita, um homem, aí pronto, ele mudou o tom de voz, ele estava assim, contando relaxado, não sei o quê, falando com maneirismo, com vício, né? Quando ele fez isso, ele aprumou, se concentrou, certa feita, que é um termo de contador de história, né? Um termo antigo, quer dizer, também era uma vez. E ele encarnou a questão ali do jeitinho do contador de história. Então, olha como isso é importante. Eu costumo, por exemplo... História mesmo, né? Não é simplesmente você só verbalizar, né? Você realmente... Eu vou te falar assim... eu estava no ponto de ônibus e, gente, eu quase vi um acidente. A bicicleta veio correndo e não sei o quê, e o carro quase pegou. Nossa, mas que susto, todo mundo ficou assim no ponto. Aí você está contando coloquialmente. Se você quiser transformar isso em história, você vai falar assim, estavam todos num ponto de ônibus quando, de repente,
Veio uma bicicleta em alta velocidade e atravessou na frente de um carro, o que levou a todos a exclamarem: "Oh, olha só, brincando aqui, eu já comecei a transformar uma linguagem coloquial na questão da contação de histórias. É assim que funciona. E ela pode, por exemplo, ajudar a enriquecer vocabulário. Tem histórias que eu conto, eu vou dar um exemplo. É bom sempre te dar exemplo, né, gente? Não sei como é que o pessoal está acompanhando aí, não estou conseguindo acompanhar comentário. Deixa eu ver se eu... Isso. Por exemplo, tem uma história que eu conto que a Bia Bedran que me ensinou há muitos anos, aquela do menino que vai ao vento norte. Você conhece essa? Como é? O menino que vai ao vento norte. Tem aquele momento que o homem dono do hotelzinho, entra no quarto para roubar. Eu costumo falar assim. E o homem, então, entrou sorrateiramente no quarto do menino. A criança pequena, ela não sabe do dicionário a versão que quer dizer sorrateiramente. Só que o gesto que eu estou fazendo, o clima que eu estou fazendo, a intenção que eu estou colocando na minha voz, a criança vai entender o que é sorrateiramente. E ela vai começar, se ela ouvir essa história mais de uma vez, ela vai incorporar essa palavra ao vocabulário dela. Com certeza. Isso também é algo assim maravilhoso, mas para você ver então como a gente deve valorizar a língua, valorizar a linguagem. Essa semana, o meu filho adolescente sentou comigo, me chamou para assistir um vídeo de um youtuber, que é até do pessoal do sobrevivencialismo, o Lobo, e ele no vídeo falando, ele fazendo meio que um podcast, comentando sobre o perigo que a gente está vivendo do empobrecimento do vocabulário. Porque a gente está numa fase, nós que somos adultas, a gente aprendeu a fazer resposta completa, né? O que a menina viu? A menina viu uma flor. A gente aprendeu a escrever resposta completa. E agora a gente está numa fase onde as próprias redes sociais estão levando essa questão da abreviação. Então a gente... Empobrecem demais, né? Os emojis... As emoções, você coloca lá as carinhas, né? Os adjetivos estão todos ali figurados. Tudo bem que isso também é um fenômeno da língua. A língua é viva, a língua vai evoluir e essa história de incorporar imagens, acho que não tem volta. A língua nasceu das imagens, né? A psicogênese da língua nasceu, todo mundo que já foi alfabetizado, inclusive estuda isso, a questão da psicogênese da língua, né? A língua nasceu dos desenhos. Então, agora a gente está num modelo que é meio híbrido, assim, né? De letras e tudo bem. Então, é uma evolução da linguagem. Mas a gente tem que ver, assim, que isso pode ser como um segundo idioma. A gente não pode perder a questão de ter um idioma raiz. Né? E não é verdade? Então, assim, eu acho que para a gente que já tem isso bem incorporado, a gente consegue abreviar nas redes sociais, mas a gente, por exemplo, continua escrevendo direitinho quando a gente vai escrever no papel, pega uma caneta e a gente escreve direitinho. O perigo são as novas gerações. O perigo, acho que as novas gerações que estão muito nesse modelo da abreviação e do empobrecimento do vocabulário. Então, esse YouTube, ele falava assim, que inclusive o palavrão está substituindo emoção, tudo é né? E fala um palavrão para dizer o que está sentindo, para dizer aquilo, para nomear, para dar qualidade. Se um troço é bom, usa palavrão. Já viu assim? O negócio... Fala um palavrão para elogiar. Se a coisa é ruim, palavrão. Fala para elogiar. Se a coisa é uma tragédia, fala um palavrão para dizer que é uma tragédia. Se a coisa foi assim, uma comemoração, fala um palavrão para comemorar. Então, aí você fica assim, gente, o que está acontecendo? E aí entra novamente a questão da exemplaridade que a gente tem que dar. Então, mais do que nunca, gente, precisamos contar muitas histórias para formar novos leitores. A gente tem que investir muito nisso, papais, mamães, professores, né? Vamos ler em voz alta, o pessoal em sala de aula, vamos todo dia ler em voz alta, sem ser só para uso pedagógico.
Eu acho que, Juliana, você deve conhecer. Qual é a sua área, Juliana? Eu estou perguntando, estou entrevistando ela aqui também, tá, gente? Mas é isso, a live é uma troca. Eu Mas, sou jornalista, eu sou jornalista. que legal, olha, é legal ver pessoa com outro viés, assim, né? Com outro viés. Mas o pessoal de sala de aula, sabe, Juliana? Então, às vezes a história na sala tem muito aquela coisa da pedagogização, que a gente faz, a gente tem isso também, né? Eu estou precisando abordar determinado assunto, eu busco uma história que trata daquele assunto. Eu estou precisando falar de matemática, ciência, português, um determinado aspecto da língua, eu procuro uma história que tenha. É a pedagogização da história. Mas todo dia precisa ter o deleite, precisa ter a história que a gente conta, né? Porque aquilo vai enriquecer a gente. E aí, dentro desse deleite, algumas crianças, sim, vão se identificar com aquela história. Então, eu tenho exemplos assim. Você sabe que na escola pública é muito comum a gente ter a questão de defasagem de idade séria. Então, a gente, quando chega no 5º ano, você tem lá sua turminha com uns 9, 10 anos de idade, e às vezes você já tem uma mocinha, um rapazinho de 13, 14. E ele geralmente já está ali, ele já foi uma criança que provavelmente teve dificuldade em se alfabetizar, ele provavelmente ele tem uma questão para resolver, uma dislexia, alguma coisa assim, ele tem alguma coisa que levou essa criança a ficar retida e chegar com essa idade no 5º ano. E é um desafio você levar para uma biblioteca e você incentivar essa pessoa com essa defasagem, que provavelmente tem essa deficiência na leitura, né, não é proeminente, a pegar um livro emprestado. Então, e o meu trabalho lá, semanal, de contação de histórias, sempre em rodinha, em meia-lua, na verdade eu falo assim, faço uma meia-lua, e trabalhando e deixando também que eles falassem sobre as histórias. Então, o trabalho meu na biblioteca tem essa questão de contar a história e deixar que todo mundo falasse também a respeito. E interromper, mas até mesmo assim, essa defasagem, por exemplo, porque você está com uma turma, digamos, de 5º ano. Você tem uma leitura direcionada para essa faixa etária. Se você tem um aluno que tem uma idade muito maior do que deveria nessa série, digamos assim, até mesmo para você promover essas rodas de leitura e ter uma leitura que interesse a esse menino de 13 anos, de 14 anos, que está com alunos ali de 11, né, 10, 11, é complicado mesmo, né, tornar essa leitura interessante para ele, né? Exatamente, é um grande desafio. E nesse desafio é que eu vou contar o que aconteceu. Uma vez eu tinha numa turma assim, né? Porque eu atendo todas as turmas da escola, tá, gente? Do maternal ao 5º ano. Ou seja, dos 4 anos de idade até um adolescente ou outro pingadinho ali na turma. Eu estava num dia desse com 2 rapazinhos e que justamente ficavam sempre assim, às vezes nem queriam sentar na roda, ficavam em pé do lado de fora, o corpo falando, não quero participar disso não, né? E você tem que ir conquistando aos poucos, né? De pouquinho a pouquinho você tem que ir conquistando a confiança. E um dia eu fui apresentar para a turma A Árvore Generosa, aquele livro maravilhoso do Shel Silverstein. É o livro da minha vida, é o livro da minha vida. Esse livro é o livro da vida da gente, né? Todos, Quando eu conto essa história sem ser lida, quando eu interpreto ela, eu choro. Todas as vezes eu choro. E as pessoas choram também, acabam chorando. E aí, o que aconteceu? Um dia eu cheguei lá e apresentei o livro A Árvore Generosa. Eu tinha 2 exemplares para emprestar. Na hora que eu perguntei assim, quem quer pegar emprestado, os 2 meninos, os 2 rapazinhos levantaram os braços. Pela primeira vez, eles não tinham pego nada emprestado. Já tinha passado um bimestre inteiro e eles não tinham pego nada. Foi a primeira vez que eles levantaram a mão querendo o livro que eu tinha apresentado. Então, quer dizer, é aquela história, existe o livro certo, na hora certa, para o leitor certo, né? Isso é a frase menor, essa frase é daquele Maurício da Mala Azul.
que já levou livro para fora do Brasil, é a frase do Maurício, né? E então Olha a aqui, gente ó, a Tina tá aqui do perfil Criativa Tina. Ela tem 10 anos, leitora voraz, igual minha filha Luísa, igual o Martim, também filho da Geisa. E ela é autora, menina. Ela já escreveu um livro e ela está dizendo aqui, ó, minha professora de primeiro e segundo ano todo dia fazia leitura. Era a hora que eu mais amava. Ela leu pra gente o livro da Malala, a menina que queria ir para a escola. Nunca vou esquecer. É isso, tá vendo? João Gabriel também está aqui, tem um perfil também de literatura. Enfim, essa garotada curte muito ler e tem essa questão do educador, né? Como promotor disso tudo, assim, dessa paixão, desse encantamento, é fundamental. Qual palavra que eu uso tanto? Exemplaridade. Então, é o exemplo a seguir. E olha o que você falou. E quantos que, movidos por essa audição, movidos por essa leitura, querem escrever? E a gente vai formando gente que gosta de escrever, né? Olha que maravilha. Essa história da história que te toca, né? Você tem que contar muitas e justamente um vai interpretar de um jeito, outro tem sempre aquela que vai tocar a pessoa. A gente não tem controle sobre isso, né? Qual a história? Porque depende do que a pessoa está passando, do que a pessoa já vivenciou, do conhecimento de mundo de cada um. Mas o interessante é que algumas histórias promovem um alívio, porque nem sempre a gente sabe nomear o que a gente está sentindo. Voltando à história lá do YouTube, eu estava falando, quando a gente não sabe nomear um sentimento, uma sensação, a gente fala assim, estou com nó na garganta, estou com um negócio no estômago, estou com peso nos ombros. A gente acaba transformando. É o medonho. O medonho. A gente não sabe, a gente acaba transformando até em sensação física coisas que a gente não sabe nomear. Verdade. Às vezes, uma história dá esse alívio, essa nomeação, porque não precisa ser exatamente uma palavra. Às vezes, a história, ela vai envelopar tudo que você está sentindo. Você fala assim, nossa, como eu me sinto igual a esse personagem, como eu me identifico. E aquilo é um alívio, aquilo é um alívio. Você sabe que agora tem muita gente falando também em biblioterapia, né? E é verdade, quando você se identifica, é a grande sabedoria e magia da contação de histórias, tão ancestral, né? Que está atravessando milênios, atravessa milênios sendo contada e recontada, né? É a grande magia, Juliana. Maravilhoso. Né, gente? Sou apaixonada pelo assunto. Estou aqui, assim, deixando você falar, porque por mim a gente fica horas você falando das suas experiências, tá muito gostoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. E por conta dessa sua experiência como contadora, foi natural você escrever um livro infantil? Vamos entrar um pouquinho agora na questão do teu livro, né? De como sim. Foi sim. Eu já escrevi desde criança. Isso eu tenho memória de quando a professora, lá a gente pequenininho, tipo 9 anos de idade, fala para você fazer uma redação, falando assim, eu te pergunto assim, o que você quer ser quando crescer? Isso eu tenho memória, que eu criança, pequenininha, falava assim, eu quero ser escritora. E é um sonho que eu estou realizando agora na maturidade, né? Como eu falei com você, um festival de poesia já mudou minha vida. Sim. Então, escrevi a poesia, escrevi a crônica, cheguei a participar de concurso de crônica, coisa e tal. Mas acho que muitos vão se identificar com isso. Depois, gente, a gente entra naquele modo produção, naquele modo, como é que é? Aquele filme do Charlie Chaplin? Da engrenagem. A engrenagem. A gente é pego pela engrenagem. E você tem que trabalhar, eu cheguei a trabalhar em 2 matrículas, né? Então você tem que trabalhar e você constitui família, e você quer ter uma casa, e você quer não sei o quê. E a sua vida fica naquela engrenagem, bem aquele filme do Charlie Chaplin, tá? Sonhos sendo abafadinhos, assim, por conta dessa rotina maluca, né? Muitos sonhos, especialmente a questão artística. Por quê? Porque a gente tem um país onde você ser artista e ganhar dinheiro com isso é uma raridade, é uma coisa para poucos, né? Então, o que a gente vê? Uma das características no Brasil
que a gente costumava dizer é que escritor é servidor público. Machado de Assis era servidor público, vários autores famosos, gente, eram servidores públicos. Uma vez eu fui a um encontro com um escritor que ele falou assim, olha, uma das características de quem escreve no Brasil é ser servidor público, ou seja, ele já tem uma garantia no emprego dele. Olha que impressionante, né? Ele já tem uma garantia e ele se dá ao luxo de falar assim, eu vou escrever um negócio. A Renata lembrou o nome do filme, Tempos Modernos. Tempos Modernos. Obrigada, Renata, porque a gente está aqui na emoção, aí dá um branco em tudo que a gente vai falando, né? Esqueci o nome do filme. Mas fala. E dos servidores públicos, né? Isso, que parece assim que a pessoa tem uma garantia no emprego e ela se dá ao luxo de falar assim, então eu posso fazer alguma coisa artística também, eu posso ser, por exemplo, escritor. Sendo que a gente sabe como o mercado editorial, falei isso numa live semana passada, como o mercado editorial está difícil, como todo mundo quer um lugar ao sol, então as editoras não estão comprando a ideia da gente, né? Você mostrar numa editora, a editora fala assim, vou bancar o seu livro. Não está funcionando assim, né? A coisa está complicada. Então, um dos caminhos mais comuns agora é de você procurar, ou você faz uma autoedição, você lança seu próprio selo, você faz tudo sozinho, você manda para a gráfica, faz tudo por fora, ou você procura uma editora para fazer uma parceria, mas na verdade você vai pagar a editora por todo o serviço que ela vai fazer, de revisão, de capa, disso aqui, de montagem, te ajudar a divulgar. Se for uma boa editora, ela vai te ajudar também a ter, por exemplo, eu consegui, através da minha, me apresentar na Bienal do Rio. Meu livro estava fresquinho, uma semana, e eu consegui um stand na Bienal, né, para me apresentar. Então, tem essas aberturas de portas. Mas é bem isso. Então, voltando a falar sobre essa questão de escritora, então sempre gostei de escrever. Escrever, para mim, às vezes, era um alívio. Quando você está sentindo... Eu escrevi muita carta na minha vida. Eu sou do tempo das cartas, Juliana, que eu trocava muita carta. A nossa rede social era pegar uma cartinha, escrever para vários lugares do Brasil, cartão postal, né? Trocar cartão postal. Botar perfume antes de escrever, esperar secar o papel de carta, escrever para cheiroso. A gente colecionava papel de carta cheiroso, perfumado. Eu tenho os meus até hoje, tá? Guardadinhos, alguns amareladinhos, mas, coração, amo. E você escrever à mão, e você mandar uma florzinha para a pessoa, você mandar um cartão postal, você mandar uma foto para a pessoa, colocar no correio, ter toda a paciência depois de esperar a resposta, que às vezes vinha só um mês depois. Nossas redes sociais eram assim. Maravilhoso. Tinha mais amor, eu acho, envolvido, não tinha? Com isso, a gente sempre treinando a escrita, desenvolvendo a escrita, né? E aliviando, né? Porque a gente acabava quantas vezes... E carta para a gente mesmo, os diários, né? Que você escreve, você desabafa. Então, a escrita é importantíssima, né? Então, tem esse valor também. Então, o Pé de Sonho, gente, nasceu assim. Porque a Maria Luísa, eu sempre explico isso nas minhas lives. O nome Maria Luísa é a desaglutinação do meu nome Marisa. Marisa é um nome formado com a aglutinação de Maria Luísa ou Maria Elisa. Eu escolhi Maria Luísa, que é mais até comum, assim, né? E a menina da história do meu livro, para quem não conhece ainda, ela tem pesadelos desse que levam ela a cair da cama e dar aquele salto, sabe, gente? Quando você cai da cama e leva aquele susto e você acorda assustado. E isso acontece com muita gente, acontecia comigo. Tá, mas eu não contei o seguinte, que o melhor sonho da Maria Luísa é sonhar que tá voando. Olha, gente. Quem nunca? Quem nunca sonhou com voando? É maravilhoso, né? E nessa do sonho dela estar voando, aqui ela tá pequenininha, tinha esse problema, ela estava lá de boas, como é que o pessoal fala hoje? Estava lá de boas, quando de repente vem uma figura que ela não entende o que é. É uma fumaça, é um negócio meio escuro, sem forma, assim, né? E que vai quase alcançando ela. E quando quase alcança, ela acorda. E já vai gritando. Sou eu, gente. A Maria Luísa da história sou eu. Eu sofria com isso, praticamente terror noturno, acordava sobressaltada. E a sensação que eu tinha era que realmente, se o medonho me engolisse, eu morreria no sonho.
Era essa a sensação terrível que eu tinha. Eu não era criança não, tá, gente? Deixa eu contar. Isso eu era jovem. Eu era jovem e tinha esse sonho horroroso. Nem era criança. E uma das formas depois de eu me livrar disso, primeiro foi tendo o famoso sonho consciente. Porque esse sonho era recorrente, de vez em quando acontecia. O sonho consciente é quando você, em vez de abrir os olhos, eu não sei nem como é que isso se faz, tá, gente? Foi uma coisa meio empírica. Mas existe hoje, se fala até de técnica de sonho consciente. E você pegar e começar naquele estado que você não está nem acordada nem dormindo. Você já teve essa sensação, Juliana? Já. Que você está meio assim no estado de torpor, você nem consegue mexer o corpo ainda, sim. Mas você sabe que sua mente está começando a acordar. E você começa a manipular o sonho. Inclusive, se o sonho for gostoso, você começa a querer ficar nele, né? Aí se alguém te chama, ou se o despertador toca, você fala assim, ai, que estava tão bom o sonho, né? Então é aquele sonho que você começa a manipular. E foi assim que eu resolvi o meu medo do medonho, né? Enfrentando esse medo. Mas é o que acontece no dia a dia, né, gente? A gente tem que enfrentar, não adianta fugir dele. Só que eu resolvi colocar isso também como uma forma de alívio, numa história escrita, que foi reescrita várias vezes, tá, Juliana? Eu reescrevi várias vezes o Pé de Sonho. Escrevi um pedacinho, ela reescrevia. E ficou na gaveta por muito tempo. Houve até, contei isso na semana passada também para um amigo, numa live, uma questão de eu fazer duas versões. De eu fazer em terceira pessoa, eu narrando, que é a forma do livro, né? Isso. Eu narrando. Então virou meio contador de história mesmo. Era uma vez, né? Não falar isso, mas é como se eu estou contando a história. E cheguei a fazer a versão da Maria Luísa, ela mesma contando. Mas como é para criança, eu achei que a versão mais próxima da contação de história seria melhor para as crianças, e foi a versão que ficou. Mas a história ficou na gaveta há muito tempo, porque eu não achava o ilustrador. Isso é verdade. Você já conhecia o Marvin, porque, cara, as ilustrações dele são sensacionais. Eu fico assim, boquiaberta, olha essas cores. Olha a interpretação dele do amanhecer. Isso é a interpretação do amanhecer. A interpretação é dele, essa. É linda, né? E olha, gente, o medonho interpretado pelo Marvin. Olha, não sei, tá muita luz aqui, atrapalhando um pouco o reflexo, olha. O medonho. Porque eu falei, Marvin, o medonho não pode ter forma exata. Ele tem que só dizer que é uma coisa que a gente não sabe bem como é, mas é uma coisa que a gente tem medo. E por que o Marvin entendeu? Além dele ser muito talentoso, olha que lindo, gente, isso foi a interpretação do Marvin também, isso aí não me meti não, ele que escolheu, tá? Indo do voo dela, né? E bordando. Maravilhoso. Essa cena é linda. Então, gente, o que aconteceu? O Marvin, além de ser muito talentoso, ele entendeu quando eu contei a história, mostrei o texto para ele. E ele chegou para mim e falou assim, eu sei o que é isso, eu tenho terror noturno. Olha. O terror noturno, gente, tem aquele que é terrível, que é aquela da paralisia. E a paralisia é justamente quando você acorda até os olhos, quando até os olhos abrem, mas o corpo não consegue se mexer ainda. Aí o corpo não consegue se mexer, os teus olhos abrem, mas você fica num misto de realidade e sonho. Se for um pesadelo, você enxerga o bicho, ou seja lá o que for, dentro do seu quarto. É terrível isso. E o Marvin falou assim, eu tenho terror noturno. Então, pronto. Aí eu falei, fechou, amiga, é contigo mesmo. E algumas coisas, já me perguntaram se eu interferi muito, algumas coisas foram direcionadas, o medonho eu pedi. A Maria Luísa, a escolha da cor do cabelo dela, porque eu estava ruiva, eu e minha filha estavam ruivas, ele fez ela ruivinha, e também te viu nas provas, ele fez ela, várias provas, gente, ele fez ela moreninha, castanha, lourinha, e aí a ruiva foi o que a gente achou que ficou mais interessante mesmo. Ele fez várias coisas assim, mas o resto eu deixei bem livre para o Marvin criar. O Marvin, gente, no desenho dele, para depois quem tiver meu livro, vai prestar atenção que tem toda uma paisagem europeia. Porque o Marvin nasceu na Alemanha, ele tem dupla cidadania. Aí ele veio criança da Alemanha para o Brasil. Então ele tem um misto de infância
entre a Alemanha e o Brasil. Então, as montanhas são da Alemanha. Uma cena aqui do voo é de uma cidadezinha alemã, uma ponte de pedra que tem aqui, ó, essa que eu já mostrei. É verdade. Isso aqui é uma paisagem. Eu já até descobri qual é a cidade alemã que se baseou. Mas depois tem o toque, né, de infância, que é universal, e no finalzinho, eu sempre conto isso, ele faz uma homenagem aqui, o Marvin, agora que ele se mudou para Friburgo, mas o Marvin morava aqui na minha comunidade em Banquete, em Bom Jardim, numa comunidade rural, num sítio, e ele faz uma homenagem, porque lá da casa dele, lá do sítio onde ele morava, ao longe dá para ver essa pedra aqui, essa montanha, em forma de baleia ou elefante. O pessoal chama ela de Pedra da Baleia. Ela é a Pedra de Santa Teresa. É o maior monolito do estado do Rio de Janeiro. É maior que o Corcovado, é o maior monolito do estado. E fica aqui, onde eu moro. É linda a pedra, né? E é onde tem um manancial de água que abastece aqui a cidade. Então, o Marvin, no finalzinho, fez essa homenagem à nossa comunidade, entendeu? Então, ele quis deixar um toquezinho, assim, né, da nossa raiz aqui. Então, são detalhezinhos, assim, muito bonitos, né, que acontecem. São as histórias da história. Fala. Muito legal. Deixa eu te fazer uma última perguntinha que a gente, daqui a pouco, cortam a gente, infelizmente, porque eu ficaria aqui mais horas e horas conversando contigo. Me chamou muita atenção o papel da avó, como conselheira, encorajadora para essa menina enfrentar o medo dela, né? Olhar para esse medonho, enfrentar, ir lá e papum, resolver a situação. Por que a avó? Né? Da onde surgiu? Na minha vida, na minha história, as minhas avós foram muitíssimo importantes, né, para a minha formação como pessoa, enfim, eu tive muita influência das minhas avós na minha vida, então isso para mim me tocou demais nessa história, e queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. Também. Porque durante 4 anos, o que aconteceu? Dos meus 8 aos 12 anos de idade, eu morei com a minha avó. Os meus pais se mudaram para uma localidade onde não tinha nem luz elétrica, e a escola era muito precária. Então, para eu não perder os estudos, para eu poder ter oportunidade de continuar estudando, os meus pais me deixaram morando com a minha avó. Então, por 4 anos, eu fui criada por essa avó. Eu só vi os meus pais nos feriados prolongados, nas férias. Era uma época, inclusive, que eu sofria muito. Logo no começo, eu sofria muito com a falta da minha mãe. Eu chorava por causa da falta da minha mãe, sabe? Então, a minha avó, né, foi aquele esteio que me ensinou muita coisa, inclusive enfrentar certas dificuldades, sabe, quando eu não sabia. E o detalhe maravilhoso da minha avó, ela era analfabeta. Olha. Analfabeta, e era uma pessoa com uma sabedoria tão grande, me ensinou tanta coisa. Então, realmente, eu estou me emocionando agora, Juliana. Primeira live que eu falo disso que acabo me emocionando. Mas é verdade, né? Então, gente, são essas pessoas assim que marcam muito a vida. Então foi uma homenagem realmente à minha avó e a todo mundo que teve avós aí maravilhosos aí que marcaram suas vidas, tá bom, gente? Eu me emocionei, na verdade, emoção faz parte, né? Faz parte. Como é que é o nome dela? Maura. Era a avó Maura. E o detalhe do segundo nome dela, Dorcelina, que a gente falava assim, meu Deus, eram doce de avó. Doceira. Fazia doces e eu fiz muito doce com a minha avó. Ralava muito coco, fazia muito canudinho de coco com a vovó. Que delícia. Olha, foi um prazer gigante ter você com a gente. Que conversa enriquecedora, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. Quanta sabedoria, quanto compartilhamento de experiência, bate-papo muito, muito gostoso, muito gostoso. Eu queria agradecer demais por você ter aceito o nosso convite, me colocar à sua disposição também para a divulgação aí dos teus projetos, que eu tenho certeza que vão ter sucesso. Que você continue divulgando aí a sua estrada de compartilhamento de conhecimento, de formação de novos leitores, que a gente preza tanto.
Ó, tem um amigo aqui, o Iraci, ele está assistindo minha live tomando chimarrão, que ele me avisava, se eu vou tomar um chimarrão, escuta a sua live. Um amigo lá de Caxias do Sul, né, Iraci? Bom, gente, não dá para falar que todo mundo, não dá para ver todo mundo que entrou, mas muito obrigada pela presença de todos vocês, a quem assistir a live depois também. Então, quem não conhece meu trabalho ainda, visita um pouquinho o canal das Histórias Viajantes, fica o convite. E se quiserem conhecer mais meu livro, pode me chamar no privado, tá? Porque a venda do livro, quem quiser adquirir, é comigo mesmo, tá bom, gente? Aqui, muito boa noite a todos. Foi maravilhoso. O arroba do Instagram para o pessoal te procurar no direct. Sim. Ou o WhatsApp também, para quem quiser adquirir o livro. Pode botar no comentário depois? Também pode, né? Pode, da live, né? E meu arroba é @marisa.maia_. Marisa.maia, tá bom? Juliana, foi um prazer. Foi ótimo. Queria agradecer também a presença de todo mundo. Obrigada pelos comentários. A gente vai postar no feed também esse bate-papo sensacional para quem não assistiu, poder ver depois. Obrigada, tá, Marisa? Um beijo enorme. Até a próxima.